Por favor, faça sua apresentação. Senhor Presidente, membro Wild e membros distintos do comitê, meu nome é Paulo Figueiredo e eu sou a prova viva que respira das violações de direitos humanos no Brasil. Por fazer o trabalho de um bom jornalista, eu fui censurado e meus bens estão congelados e meu passaporte brasileiro foi cancelado. Tudo sem processo legal. Eu venho de uma família com um longo legado de lutar contra a tirania. Meu bisavô, o general Euclides Figueiredo, liderou uma revolução contra o ditador mais brutal do Brasil, Getúlio Vargas. Por isso, ele passou anos na cadeia. Seu filho, meu avô, João Figueiredo, se tornou o 38º presidente brasileiro em 1979. Com a tarefa de acabar o regime militar. Como presidente, ele deu anistia, teve eleições livres, permitiu múltiplos partidos políticos e, ao final do seu mandato, pacificamente deu de volta o poder a civis, restaurando a democracia plena no Brasil. Com esse legado de gerações lutando por liberdade de expressões, agora cai sobre mim. Ao final de 2022, ano da última eleição presidencial no Brasil, eu era um comentarista político na JP News, uma rede de TV frequentemente comparada à Fox News americana. O show de prime time que eu estava foi elegido o melhor pelo país e havia mais audiência que as últimas duas redes combinadas, incluindo o CNN. Eu tinha mais de 5 milhões de seguidores em todas as redes sociais, com mais engajamento que virtualmente qualquer jornalista. Sob qualquer medida, eu era um dos jornalistas mais influentes do país, até que eu comecei a ser alvejado por uma série de decisões da mais alta corte do país. Em dezembro de 2022, eu tive todas as minhas redes sociais canceladas para brasileiros. Depois eu descobri que a ordem também congelava meus bens financeiros, suspendia a confidencialidade das minhas transações, ameaçava multas toda vez que eu dizia algo que não estava de acordo com o ministro Alexandre de Moraes e até cancelaram meu passaporte brasileiro. Eu desapareci de todo o meu público. Esse é o equivalente moderno de ser mandado por uma cadeia, como foi meu bisavô. Em janeiro de 2022, depois da posse de Lula e as revoltas de 8 de janeiro, o Congresso brasileiro teve um caso contra a JP News, acusando o caso de financiar a revolta e desmonetizaram e ameaçaram a concessão pública e a Jovem Pan cedeu e demitiu todos os seus comentaristas conservadores e adotaram uma linha mais pró-morais. Eu estava desempregado, com tudo congelado e sem minhas redes. O Rumble e o Locals prometeram sempre manter a liberdade de expressão. Então, eu me juntei a eles, me tornando um dos principais criadores de conteúdo em cada um, com 120 mil no Rumble e cerca de 6 mil inscritos pagos no Locals. Mas em 2023, ordens absurdas e morais e a sua pressão, comigo como um dos principais alvos, acabaram fazendo com que ambas as plataformas fossem fechadas para todos os brasileiros. Em 8 de fevereiro de 2024, mídia brasileira noticiou uma nova ofensiva contra mim. Eu estava sendo investigado por falar de forma precisa na TV sobre o alto comando brasileiro e seu papel em dezembro de 2022. Nessa investigação, houve uma nova medida proibindo que eu tivesse contato com o ex-presidente Bolsonaro e com qualquer outra pessoa investigada. Uma tática clara de intimidação que cerceia minha atividade jornalística. Existe um único objetivo por trás de cada uma dessas coisas. Um fator comum, Alexandre de Moraes. Lembrem desse nome. Ele é de fato o ditador do Brasil. Ele é um ministro da Suprema Corte, ele dirige o TSE, a Corte Eleitoral, e ele também está adiante da infame investigação de fake news, que começou em 2019 e segue até hoje. Um precedente alarmante. Ao longo de tudo isso, meu trabalho estava ocorrendo do meu estúdio, na Flórida, onde eu morava desde 2016. Eu, portanto, estava sob a jurisdição desse país o tempo todo e, consequentemente, era protegido pelos direitos garantidos pela primeira emenda da Constituição americana. As companhias americanas têm obedecido ordens ilegais diretamente de ministros brasileiros sem procedimentos internacionais e estão cedendo dados de indivíduos que estão sob jurisdição americana. Esse Congresso deveria lidar com isso, já que não só viola nossos direitos constitucionais, mas também expõe um risco de inteligência e possivelmente
viola a FCPA. De forma alguma, eu fui o único jornalista afetado. No mesmo dia, um jornalista premiado e autor premiado, Rodrigo Constantino, que está aqui, e Guilherme Fiuza, foram alvos de decisões que eram copia e cola disso. Outros jornalistas, como Alan dos Santos, também presente aqui hoje, enfrentaram medidas até mais duras, incluindo ordens de prisão. O podcaster libertário Monarch, conhecido como Joe Rogan brasileiro, sofreu um destino semelhante. Estão ambos exilados nos Estados Unidos. Há outros exemplos, incluindo congressistas ou mesmo a juíza Ludmila Grillo, aqui na audiência, um congressista como Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, também estão aqui, ou Marcel Van Hatten, Carlos Ordi, Alexandre Ramagem, Carla Zambelli. Muitos outros membros do Congresso e mesmo o senador Marcos Duval, que teve suas redes sociais bloqueadas, seus escritórios invadidos. O congressista Daniel Silveira atualmente está 9 anos na prisão por gravar um vídeo criticando duramente Moraes. O ex-congressista Deltan Dallagnol, o ex-procurador que colocou Lula condenado por corrupção, também está aqui por ordem de Moraes. Uma pesquisa mostra que 70% dos congressistas brasileiros acreditam que a Suprema Corte invade sua jurisdição. 2/3 dos brasileiros acreditam que o país vive sob uma ditadura judiciária. Demonstrações com centenas de milhares de pessoas são principalmente contra Moraes. O povo brasileiro e o Congresso sabem que Moraes está fora de controle, mas estão paralisados com medo. Muitos perguntam como um único juiz pode fazer tantas coisas, dado que o Brasil tem leis para a liberdade de expressão. Na verdade, Alexandre de Moraes não tem esse poder por lei, e suas ações flagrantemente violam a Constituição do Brasil, e especificamente o artigo 5º, artigos 4, 9º e artigo 220, bem como leis internacionais das quais o Brasil é signatário, como artigo 13, parágrafos 1 e 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos e o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa censura e perseguição acontecem dentro de processos ilegais, como a dita investigação das fake news, que agora investiga até Elon Musk. De Moraes age como a suposta vítima, investigador, procurador e é o juiz, sem direito a recurso. Ele também age através do seu cargo no TSE, que deu para ele poderes diferenciados durante as eleições de 2022, que persistem até hoje. Esses atos ocorreram de forma velada, com casos correndo sob sigilo judicial e com advogados sem acesso aos arquivos. Meu caso é icônico. Por 1 ano e meio estou sofrendo as penas sem ter sido formalmente noticiado dos procedimentos contra mim, me tornando incapaz de me defender. Eu só sei das decisões contra mim por causa de quando o Comitê Judiciário dessa Câmara deu um pedido pelas decisões judiciais. Os específicos me chocaram e chocaram o mundo e chocaram o povo brasileiro. Esse sigilo acontece porque o Brasil não tem mais nenhuma lei criminalizando fake news, o que quer que seja. Por esse motivo, Moraes tem uma série de alegações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas lamentavelmente eles estão sentados sobre os casos. Os Estados Unidos talvez tenham um papel amplo nesse senso. Alguns poderiam dizer que o governo americano e ONGs agiram diretamente para fortalecer a censura no Brasil. Primeiro, o governo americano talvez tenha ajudado o TSE brasileiro a desenvolver estratégias para, aspas, combater desinformação e tenha fortalecido práticas de censura com agentes do FBI e oficiais do Departamento de Justiça participando em reuniões do TSE, com participação também da Inteligência Brasileira de Inteligência BIM. Essas reuniões marcaram o início da escalada autoritária do TSE. As táticas destacadas recentemente do relatório dessa Câmara detalham como o governo Biden coagiu companhias de Big Tech a censurarem americanas, o que é muito próximo do modus operandi acontecendo no Brasil. No entanto, enquanto o governo Biden agiu de forma principalmente informal, Moraes deu ordens judiciais pela Corte Suprema do Brasil, ameaçando multas em desconexão completa do Brasil para as Big Techs.
como aconteceu com o Telegram em 2022. ONGs como americanas, como a Ford Foundation e a Open Society de George Soros, fundaram iniciativas que trabalharam perto de Moraes. O Foreign cederam relatórios cruciais para sua investigação de fake news. Mas talvez a campanha sistemática que usou todo o poder soft power da democracia americana em uma chamada campanha discreta para proteger a democracia brasileira, de acordo com um artigo do Financial Times. Isso incluiu ações sigilosas de altos oficiais americanos, como o diretor da CIA e o Conselho de Segurança Nacional de Biden, que ameaçaram oficiais, militares e políticos brasileiros com sanções para garantir que Moraes não tivesse qualquer desafio. É estarrecedor porque os Estados Unidos, tradicionalmente que promove liberdade de expressão e democracia, usaria seus principais oficiais para apoiar a censura e para apoiar um presidente alinhado com China, Rússia, Hamas, Cuba, Venezuela, cartéis de drogas e oposto a interesses americanos globalmente e que mesmo mina o dólar como uma moeda global. O diretor da CIA, William Burns, e outros oficiais do governo Biden continuaram pressionando oficiais do governo da Silva, ajudando oficiais do governo Lula da Silva e o TSE a, aspas, combater desinformação. O que nós sabemos agora é uma palavra para censurar discurso desagradável. Além disso, uma delegação brasileira que apoia o regime de Lula da Silva, incluindo uma congressista do Partido Comunista, visitou Washington, D.C. semana passada para encontrar membros do Partido Democrata e outros congressistas. Senhor presidente, você sabe muito bem dos imensos desafios que você teve que superar para que essa audiência ocorresse. Bem, no Brasil, no final das contas, cabe ao povo brasileiro resolver seus próprios problemas, mas é importante que os Estados Unidos da América novamente sejam uma força para a liberdade e não mais uma para a censura. O Congresso dos Estados Unidos tem enormes poderes sob sua jurisdição. Peço que os use. Primeiro, garanta que o regime Moraes-Lula pare de operar nas sombras, como está em João 8:32, saberás a verdade e a verdade vos libertará. O Brasil tem que estar mais frequentemente em audiências e o Congresso tem que usar seus poderes para trazer luz ao fato de congressistas visitem o Brasil. Eu falo por parte dos congressistas brasileiros aqui. Vocês são bem-vindos no nosso parlamento e a sua presença trará visibilidade maior do que nós temos tido. Segundo lugar, usem poderes de supervisão contra políticas do Poder Executivo que afetam não só as liberdades no Brasil, mas os interesses do governo americano no mundo todo, alimentando regimes hostis à América como a China. Terceiro, recursos indo para a OEA. O pagador de imposto americano não deveria estar dando recurso para agências que não estão fazendo os interesses do povo. Por fim, sanções a oficiais brasileiros que violam sanções a oficiais que violam as liberdades do povo brasileiro. Isso é o que imploro de vocês por parte de milhões de brasileiros. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Traduzindo melhor, no final ele falou sanções a pessoas, organizações, etc., que ameaçam a liberdade de expressão no Brasil.